Bem, pessoal, sejam bem-vindos aí ao meu vídeo explicatório, né? Mostrando aqui a solução de alguns desafios que eu fiz para o CTF de recrutamento. Nesse videozinho aqui eu vou estar mostrando a resolução dos desafios de web, né? Eu acho que esse bem-vindo aqui é desnecessário, mas ainda assim, como é rapidinho, vou estar mostrando, né? Esse bem-vindo, como ele diz, pega a sua primeira flag aqui, né? Se você seleciona ali, já aparece bem aqui a flag, né? Bem simples. Costume de olhar código fonte, né? Partindo para a seguinte, né? Que é a web 1. Na web 1, a ideia é quem procura acha, né? Essa aqui também estava bem simples, né? Se você parasse para ver a descrição aqui que ele dá, suavemente tem um J e um S no final aqui com cores diferentes, que já seria uma dica, né? Que estou falando de JavaScript, né? JS. Se você for olhar para o código fonte, ele tem um JS que carrega um outro JS ofuscado, né? Que se você for tentar desofuscar, possivelmente você vai conseguir simplesmente, né? Fácil. Mas a ideia dessa flag aqui era resolver de uma forma bem mais simples, né? Se você der um Ctrl A aqui selecionando todo o texto, você vai ver que ele selecionou algo que bem estranho, né? Diferente. Se você selecionar lá e for olhar, vai ver que tem um traçozinho aqui, ó. Que esse traçozinho aparentemente não faz nada, né? Mas ele é um link, né? E esse link leva para esse arquivozinho. E nesse arquivozinho é o que tem a flag, né? Dessa web 1. Então, nada demais, né? Web 1 resolvida. Aqui ele dá um saltozinho aqui pela ordem, mas vamos seguir a ordem do que seria, né? Web 2, né? Vamos para Web 2, que a gente estava na 1. Na 2 ele diz, se você procurar bem, perceberá que as pastas contêm a flag, né? Que as pastas contêm a flag. Se você abrir... Deixa eu fechar isso aqui, pronto. Se você abrir aqui ele vai dizer, se você procurar bem, perceba que as pastas contêm a flag. É a mesma coisa, né? Olhando no fonte, a gente vai ver que isso é uma coisa bem importante, né? Sempre olhar o fonte e nem sempre olhar nesse padrão aqui do view source, né? Porque se for o caso da que nem foi na web 1, que ele fala que um JS carrega um JS, ele quer dizer que pode aparecer coisas na página que é de uma forma dinâmica, né? Então nem sempre esse view source é confiável. Normalmente, se você está em CTF, você olha o source, achou muito limpinho, dá uma procurada no source aqui mesmo nos elementos, vai vendo, né? Porque aqui nesse ponto aqui, se já tiver um JS que for carregado no load da página, ele já vai carregar esse conteúdo, né? A não ser que ele seja ativado por algum outro tipo de função específica. Mas aí tá, né? Ele diz que tem um comentário aqui de uma pasta com o nome image com uma imagem Pac-Man dentro, né? Aí, image. Dentro dessa image, né, você pode ver que tem duas imagens, não é a que a gente quer, não vou nem perder tempo abrindo, mas tem uma pastazinha aqui com o nome backups, né, o que chama bem logo a atenção. Dentro dela tem outra pasta, outra, e assim por diante, até chegar no arquivozinho aqui. São muitas pastas, né? Pronto. Chegando na última pasta tem um arquivo com o nome backup flag, né? Que dentro desse backup não tem a flag, né? Ainda não é essa, tente outra. Aí se você parar para analisar a ideia do que tem descrito no ou site CTF. Acontece. Vamos lá.
vendo a descrição, né? Que até ali no começo tinha também, né? Vendo essa descrição, ele disse que você perceberá que as pastas contêm a flag, né? Não quer dizer que está dentro da pasta, né? Os detalhes é que pega o cara. Ó. Se você perceber, você tem que começar a parar e imaginar tudo que é tipo de codificação em tudo que você vê, né? CTF é isso. Você vê aqui tem um padrão bem estranho dentro desse padrão do nome das pastas, né? Ó. Tirando o nome do arquivo, a gente percebe aqui, ó, que tem algo bem diferente. Deixa eu dar um zoom aqui, né? Não sei se vocês estão vendo. Deixa eu tirar os folders, né? A barra dos folders, né? Pronto. Ó. Você já começa a ver que se forma algo assim diferente, né? Porém, se você vir aqui e tentar supor, né? Que essa é a ideia do CTF, você tem que supor cifra em tudo. No base 64 não vai dar certo, mas por quê? Porque tem algo estranho aqui, né? Um padrão do base 64 é que ele nunca começa por dígitos, né? Ó, nem então por traço, né? Traço nem tem esse sinalzinho de menos aí, nem tem no... Então vamos tirar aqui, ó. E assim que você já roda, já aparece a flag, né? Aí, essa web 2 na realidade era só uma atençãozinha no nome das pastas e esse conhecimento sobre o base 64, né? Sobre como funciona o base 64. Aí pronto, dando continuidade, vamos para a web 3, né? Que é dividido em parte 1 e parte 2, mas vou estar mostrando aqui as duas partes, começando pela primeira. Vamos lá. Acesse o portal para obter sua flag. Observação: o brute force de senha é desnecessário e inviável, né? Na resolução do desafio, ou seja, não precisa do brute force. Por quê? Porque o meu intuito nesse desafio foi tentar lembrar um pouco a galera do que tem detalhezinhos que ficam esquecidos aí no passado, que ainda hoje é útil, né? Em alguns sites por aí que você pega, isso ainda é possível. Que detalhes são esses, por exemplo? Primeiro vamos começar com a ideia dos nomes padrões, né? Por exemplo, um dos mais comuns é admin, né? Todo mundo testa admin 1 e admin. Ó, ele diz senha incorreto. Percebe que a resposta foi senha incorreta. Se eu botar, por exemplo, o teste e uma senha qualquer aqui, qualquer coisa, então, ainda não foi dessa vez. Percebe-se a diferença então de que se eu botar, por exemplo, administrador e qualquer coisa como senha, também não foi dessa vez, mas admin e qualquer coisa equivale a ser incorreto. E isso leva a crer o que a gente tem que ficar atento a esses detalhes, essas diferenças de resposta, né? Essa resposta aí diz que o usuário admin, ele é válido. Você encontra muitas páginas na internet desse jeito, onde ele valida determinado nome de usuário, e-mail, ou CPF, enfim, CNPJ, enfim, você encontra muitos portais aí, até mesmo do governo, que tem esse probleminha aí na autenticação, né? Que ele acaba dizendo que o usuário, de forma indireta, o usuário existe ou não. Então a gente aqui nesse ponto a gente já sabe que o admin existe. Aí vem um outro detalhezinho interessante, que é a ideia onde entra um pouco do SQLi, né? SQL Injection. Só que eu não queria fazer o SQL Injection de forma normal, para que quem fosse tentar pudesse pegar um SQL Map, por exemplo, da vida, que é uma ótima ferramenta, não precisa estar reinventando a roda. Quando você vai fazer SQLi, a grande maioria, o SQL Map vai ajudar sim, com certeza. Mas aqui o intuito era incentivar a galera a tentar pensar, né? Pegar ideias básicas e seguir adiante. Aí o que foi que eu fiz aqui, né? A primeira flag, que é essa web 1, na realidade era um valor bem simples, uma coisa bem comum, né?
Deixa eu mudar esse campo de texto aqui. Password. Era bem simples, era um password, um bypass que rolou aí antigamente, que era bem comum, que era isso, né? Aspa ou aspa1, aspa igual a aspa1, né? O que ele na realidade está fazendo? Ele está dizendo que a senha pode ser vazio nesse momento, ou pode ser que seja 1 igual a 1, ou seja, de qualquer forma vai ser verdadeiro se a senha não for vazio. Se a senha for vazio, ele passa, né? Supostamente, mas aqui não é o caso. Mas se for qualquer outra coisa que não seja a senha, ele vai passar, né? E era essa a ideia do primeiro SQLi, esse bypass básico aí das antigas, né? Ele dá aqui, sua flag é isso, aí não aparece. Mais uma vez, tem que ficar ligado no código fonte. Nesse caso aqui ainda aparece aqui, né? Mas podia ser o caso de ser um JS carregando ele, não aparecer no source, mas aparecer nos elementos aqui que é carregado dinamicamente. Pronto, essa é a primeira parte da Web 1, né? Deixa eu só pegar aqui pra gente botar a flag lá. Pronto. Essa era a Web 1, ou Web 3 parte 1, né? Agora na Web 3 parte 2. Tá. Pronto. Na Web 3 parte 2 aí. O que ele diz aqui, né? Ó, tendo como base. Deixa eu fechar isso aqui, né? Tendo como base a falha da parte 1, que no caso era o bypass simples, né? Do ou 1 igual a 1. Desse mesmo desafio, como você faria para obter o nome ou a senha de usuário do válido? O que diz com isso? O usuário a gente já tem, a gente já sabe que o usuário é admin, né? Graças àquela diferençazinha lá que a gente pôde ver. O que a gente não tem é o password. E o password é suscetível ao SQLi, né? Com o password suscetível ao SQLi, a gente sabe que ele tá dessa forma. Aspa1 igual a aspa1. Dessa forma ele entra e consegue fazer o login e pegar aquela primeira flag. Mas como eu faria com isso para obter o password do usuário admin? Já que o admin eu já sei, né? Eu já tenho ele, né? Então vamos lá. A ideia é a seguinte. Aqui é onde entra o conhecimento das queries simples, né? Que a gente já desenvolveu uma interfacezinha dessas aí de login com PHP e usou SQL. O cara se liga que dessa forma que está sendo passado aqui, esse parâmetrozinho aspa1 aspa, na realidade é vamos dizer assim, um pseudo parâmetro que a gente coloca, insere, injeta com SQLi através da falha, injeta como padrão para ser comparado com 1, para que dessa forma sempre seja verdadeiro, né? Ou seja, esse é um SQLi blind, né? Boolean Based Blind. Ou seja, você valida um valor à direita com base no valor à esquerda, né? Mas isso não quer dizer que esse valor precise ser realmente um valor. Se você tem a capacidade de injetar código aí, você pode injetar muito mais além do que apenas aspa 1 aspa. E é onde entra a ideia da comparação usando campos, né, no Basic Blind, né? No caso aqui o parâmetro, ó, se a gente for ver o parâmetro de senha, que a gente quer saber senha, é PSW. Vamos supor que realmente o cara construiu tanto a interface como o back-end usando a mesma variável, né? Vamos só supor, lá na hora de comparar e colocar no query lá do SQL, sem fazer nenhuma mudança ou passar por dentro de outra variável. Sendo PSW, no lugar do aspa1 aspa, a gente pode usar aqui o PSW, que é igual a 1. Dessa forma não daria certo, por quê? Porque a gente não sabe todo
o password que tem aqui. Pode ser N caracteres, né? Para ele trazer um resultado positivo aqui, ele teria que ser, a gente teria que ter o valor exato. Como a gente não tem, a gente pode usar um outro detalhezinho do SQL, né? Que é o like. O like, você pode buscar um certo tipo, uma informação dentro de uma string, né? Um caráter ou vários caracteres dentro de uma string. Tudo vai depender da forma como você passa. Ele vai buscar esse caráter, né? Tendo em mente que ele faz esse caráter, a gente pode buscar esse caráter em qualquer parte. Vamos só supor que nessa hora a gente tem que usar a ideia dos padrões de flag, né? O que é, para que serve esse padrão de flag? Muitas vezes ele ajuda a gente, né? Porque eu sei que a flag, já foi dito aqui, ó, que a flag está no formato flag, FLAG, chaves, abre e fecha, né? Chaves. Ou seja, eu tenho alguns caracteres já para me basear. A princípio, de início, eu já podia criar uma ferramenta para fazer um brute force, um scriptzinho. Mas, aqui só como eu mostrando para vocês, eu posso muito bem só fazer esse teste, né? Então vamos lá. Eu sei que começa com flag, né? Como eu não sei o resto, vou usar o potencial que o like nos dá, né? Que é o porcento, que ele diz que começa com F, mas termina com qualquer coisa. Vou copiar aqui para não ter que escrever de novo, né? Se você bota dessa forma, você vai ver, ó, que você está no caminho certo, né? Então, não deu nada demais. Porém, se a gente vem aqui e no lugar do F a gente colocar, por exemplo, vou colocar um 0 só para testar. Pronto, ó, ele já disse que a senha está incorreta. O que é que eu queria nesse desafio? Era que vocês conseguissem entender, perceber essa diferença na resposta, né? Dessa forma entender, chegar a esse ponto e entender que você poderia brutar caráter por caráter aqui, até chegar no final da flag, né? Como a gente sabe o início da flag, eu vou botar logo aqui o início todinho e comparar, né? Botei, ó, você está no caminho correto. Agora se eu vou lá e vou mudar só um caráter que seja, por exemplo, tá aqui um 1. Ó, já deu sem incorreto, ou seja, você sabe que se entrar um caráter incorreto, ele vai dar aquele sem incorreto. Se não, ele vai te levar até a flag, né? Não vou estar fazendo esse script aqui, que eu quero deixar ainda para vocês aí. Eu vi com o pessoal para deixar a plataforma online. Eu quero que vocês tentem fazer um scriptzinho que possa automatizar esse processo aí para vocês. Ou seja, passando no username o admin e o password, tentar conseguir brutar a flag dessa forma aí. É um brute force bem simples, não vai forçar o servidor, né? Já que a ideia é simples. Pronto, para o Web 3 parte 2 é isso daí, né? Ficou por último essa o curioso, né? Essa o curioso é bem curiosa mesmo, né? Ela é pra galera que é bastante curiosa. Nem todo mundo é curioso assim. Eu pelo menos eu mentalizei esse desafio porque eu mesmo já fiz isso. O que eu vou mostrar pra vocês aqui eu já fiz, né? Jogando CTF e funciona a plataforma do CTF, né? Porque a ideia aqui é, se você está curioso com o CTF, marque minhas palavras abaixo, né? Sem comentários. Galera que programa aí deve estar bem ligado aí no poder desse caracterzinho aqui de exclamação em uma variável, né? Se eu digo que a variável é 100, o valor dela está 100, porém eu coloco uma exclamação antes dela, eu quero dizer ao contrário. Então, sem comentários seria com comentários, né? Ou seja, a dica dessa call aí é que está nos comentários. Porém, se você vier nos comentários e buscar a flag como se fosse a ideia da bem-vindo, né, da web inicial, você não encontra nada. Por quê? Porque esse é um comentário diferente. Ele é um markup language, né? Que ele é utilizado
na construção do CTF. É um tipo de comentário com marcação diferente. Ele não é aquele comentário com chave, traço, traço, exclamação, né? Que é utilizado comumente na web. Esse comentário aqui é um diferente, pois ele é de linguagem de marcação. E para pegar a ideia aqui, você teria que fazer a seguinte coisa. No desafio, a curiosidade estava no fato de você conseguir ler o desafio mesmo sem a interface gráfica, né? Que no caso ele estaria nessa requisição, onde ele faz a requisição da API, versão challenge, e o ID do challenge, que é 14, né? Quem conhece o CTFD é familiarizado com toda essa questão da API, né? Por exemplo, se eu coloquei aqui um 2, ele me dá um outro challenge, né? Voltando porque eu estava lá, a flag estava escondida num comentário, que o comentário no markup language, né? É dessa forma aqui, e a flag estava bem aqui, né? Também nada complicado para conseguir ela. A parte mais complicada era realmente pensar nessa forma de fuçar o CTF, né? Que era o que eu queria que vocês tivessem em mente, de sempre fuçar o ambiente onde vocês estão acessando, entender como ele funciona, né? Além da bonita interface, né? Pronto. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida aí, podem estar postando comentário aí no vídeo, ou falar comigo diretamente lá no Telegram ou no Twitter, né? Valeu, galera.